Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este que vai ser o nosso último webinar do ano, com o nosso parceiro Weidmuller. Eles prepararam uma sessão para a gente sobre o U-Link, manutenção remota descomplicada, e a gente vai esperar que seja mesmo descomplicada para facilitar o trabalho de todo mundo aí. Como é meu apanágio, antes de passar a palavra para o José de Paula, que é o palestrante de hoje, eu vou querer mostrar para vocês como é que funciona essa plataforma. Vai haver provavelmente algumas pessoas que estão com a gente pela primeira vez, tá bom? Então, eu já estou vendo aí algum pessoal que já é habitual, como o Marcos Leles. Bom dia, Marcos. Bom dia a todo mundo. Antes, então, de eu passar a palavra, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa plataforma, tá bom? Então, vocês já perceberam que para intervir com a gente é bem aí no bate-papo, que está do vosso lado direito. Todas as questões que vocês queiram colocar, vocês podem ir colocando durante toda a sessão, tá bom? As questões vão ser respondidas no final. Se houver alguma questão relacionada com a falta de som, a falta de visualização, etc., vocês podem colocar essa questão aí e eu vou tentar ajudar vocês durante a sessão. Também, no final, a gente vai colocar aqui, como já todo mundo está habituado, deixa eu ver se eu encontro aqui os slides que vão ser apresentados pelo Di Paula, aí bem onde vocês estão a ver por baixo da vossa lista de participantes, vocês vão ter aqui uma caixinha como essa, e eu vou pedir a todos que, quando essa caixinha for colocada, se vocês não virem esses botões azuis, que é o botão para baixar a apresentação e o certificado de participação, que vocês deem esse alerta, porque às vezes depende um pouco da dimensão das vossas telas, tá bom? A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, a gente hoje vai ter aqui um vídeo que o de Paula preparou para vocês. Esse vídeo, como vocês também já sabem, é um vídeo que se apoia no canal do YouTube. Se alguns de vocês estiverem acessando a essa sessão a partir dos locais de trabalho, pode acontecer que o canal do YouTube esteja bloqueado. Assim, se isso acontecer, é normal que vocês vejam o ecrã todo preto, todo branco. Não fiquem preocupados, não é uma falha da conectividade, não é um problema com a plataforma, é somente esse bloqueio dos vossos locais de trabalho, tá bom? Aí eu vou deixar para vocês o link do vídeo e vocês vão poder acessar mais tarde e visualizar na mesma. Então, não vão perder nada de fato, tá bom? A outra coisa que eu gostaria muito de falar com vocês e que é bem importante, então eu vou pedir a vossa atenção para isso, é o seguinte. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, como o Francisco, o Marcelo, que estão com conectividade de recurso. Há aqui também algumas outras pessoas, como o Luiz Moreira, etc., que estão acessando através de celular. Aí pode acontecer que a conectividade não seja tão boa, tá bom? Para essas pessoas, se quiserem utilizar o recurso de ouvir através de telefone, para que o som não tenha problemas, eu aconselho que utilizem, então, esse recurso que a plataforma dá. Para algumas pessoas, está por baixo da foto do palestrante, e aí no botão que diz áudio, é só selecionar a opção de acessar via telefone, ou então, para quem não tem esse botão aí, há uma outra opção que é aí onde diz configuração. Então, você seleciona esse de telefone, vai aparecer alguma coisa parecida com essa na frente. Vocês utilizam essa de acesso a telefone e depois escolhem um número que seja próximo de vocês para poderem ouvir sem qualquer problema, tá bom? Em relação aos certificados, a gente deixa aqui no final, junto com a apresentação, os certificados genéricos, significa que sem o vosso nome. E então, para quem quiser o certificado com o nome, eu vou pedir que
me enviem um e-mail com esse pedido, tá bom? Vocês já sabem o meu e-mail, é esse que está aí agora no chat. Por favor, não façam o pedido no chat, porque depois eu não vou ter acesso, então fica mais fácil que vocês só digam, olha, o nome que eu quero no certificado é esse e pronto. Não precisam fazer mais nada, nem escrever mais nada para facilitar para vocês, tá bom? Então, gente, a gente vai ter aqui conosco, como eu já falei, o de Paula. O de Paula caiu. Ok, eu não tenho mais ele em linha. Vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, que eu vou passá-lo para apresentador, porque ele foi para participante por qualquer razão. Vou dar direitos de voz para o de Paula. Então, vamos ver se a gente consegue achar ele aqui para ele ficar com som. E depois a gente... Sim, de Paula, eu já vi você, puxei você para apresentador de novo, tá? E agora acho que você já vai ter som para poder, para poder intervir. Então, gente... são sempre aquelas coisas, né? A gente tem que ter um pouquinho de dinamismo nisso, e então a gente sempre tem assim uma coisa, de vez em quando, uma surpresa. De Paula, eu vou passar a palavra para você e desejo a todos uma boa sessão. Tá bem, Ana, muito obrigado. Agradeço a todos pela presença, muito obrigado da companhia de vocês, estar aqui mais uma vez participando de um treinamento da Ludmilla. Tenho um enorme prazer de conversar com vocês a respeito dessa nossa solução da manutenção remota, que hoje a necessidade grande no mercado de soluções com um ótimo custo aquisitivo e, da mesma forma, um sistema portável que a gente possa estar aplicando em outras aplicações, e não como a gente fazia no passado, que a manutenção remota no passado era muito mais complexa, muito mais complicada. Ainda tem soluções no mercado, mas que não atendem exatamente a essa demanda, a essa necessidade que a gente tem hoje em dia. Eu só queria deixar aberto para todos que as perguntas, a gente vai responder todas as perguntas ou questionamento no final, isso se quiserem deixar e-mail também, para que a gente possa entrar em contato e fazer a apresentação mais dedicada, ou mesmo fazer uma apresentação em loco, a gente se disponibiliza, tá bom? Podem escrever no chat e deixar o e-mail de vocês aí no chat, ou mandar um e-mail direto para mim, e a gente vai entrar em contato com vocês. Bom, caminhando para a apresentação em si, e para agradecer a presença de todos, eu trago a questão do YouLink. O YouLink é uma ferramenta que vem abastecer de acordo com as necessidades do mercado, onde, com a crescente competitividade, com a crescente digitalização de informações, tá, nós estamos tendo como resultado uma alta complexidade da automação e de sistemas, uma alta complexidade de soluções, de produtos, um mix muito grande de produtos compondo um equipamento ou uma solução. Nessa necessidade, exige uma equipe muito mais técnica, muito mais especializada nas plantas. Exige um profissional dedicado especificamente para atender todos esses novos requisitos. O problema é que, normalmente, não existem tantos profissionais conhecedores desses níveis de complexidade no mercado. E muitas empresas, por exemplo, não têm esse corpo profissional dentro da sua própria planta. Então, visando isso, a gente enxerga uma questão de criação de soluções. Nessa questão de criação de soluções, num formato padrão de criar um acesso remoto, de criar um meio para que a equipe de engenharia possa acessar o equipamento, é necessário vários passos complicados hoje em dia, se você pensar do lado convencional, né, a configuração do PC, a configuração do servidor e a configuração do equipamento router, para dar acesso
permissão de acesso remoto a esse equipamento distinto. O que acontece muitas vezes é que, para ter esse acesso, a barreira principal entre nós, fabricantes ou técnicos e manutentores, está no acesso ao lado da máquina, onde tem a barreira da equipe de TI. Então, aqui começa para a gente um trabalho muito grande, pois a gente tem que ter, para que tenha permissão desse acesso e que esse acesso seja liberado, é preciso ter todos os requisitos aqui embaixo. Instalação dos certificados e configuração dos recursos, interação com esse TI, inclusive para liberação de portas e canais de acesso, e estruturação dos dispositivos intermediários, ou seja, não é só uma porta, e sim vários equipamentos que estão conectados nesse caminho. Então, há um grande esforço administrativo para resolver essa questão, há uma documentação muito complexa para detalhamento dessa rede, há um alto custo no tempo e no desenvolvimento dessas configurações, necessidade de IPs públicos, inclusive, que seja entregue para quem está trabalhando ter acesso a essa linha de conexão e, acima de tudo, em alguns casos, por exemplo, encaminhamento de portas, quando esse IP é único e o que o TI disponibiliza é o encaminhamento de portas. Tá? Isso sem levar em conta que a gente tem que desenvolver certificados para cada usuário, certificados para o servidor, certificados para estar colocando nesse equipamento para garantir um acesso seguro e que não venha causar riscos ou problemas para o cliente. Porque a estrutura hoje se utiliza a questão do túnel, mesmo tendo toda essa questão de requerimentos mínimos, né? Uma comunicação sem VPN, nós temos um documento, esse documento que a gente trafega na internet, ele pode ficar totalmente exposto. E normalmente não é encriptado. Qualquer um pode ler qualquer informação trafegada. Não tem como ter certeza de quem envia os dados. Muitas vezes você recebe, isso já é normal hoje em dia, uma mensagem, um e-mail de um conhecido, mas nem sempre é aquele conhecido mesmo que está enviando, e sim um vírus que está agindo ou alguma coisa nesse estilo. Tá? Então, o conteúdo, não sendo verificado, ele não pode ser controlado. Exatamente por isso é que a gente trabalha com o recurso do VPN, porque com o VPN eu consigo assegurar, por chaves de encriptação forte, eu consigo 2048 bits de encriptação, cifra acima de 256, se for necessário. Tá? Só o destinatário é que recebe o conteúdo, que enxerga realmente o conteúdo que está sendo enviado. Os dados só se envia por quem está habilitado a trafegar nessa rede, tá? E o conteúdo é 100% verificado, ele é 100% controlado. Então, mesmo que a gente utilize uma conexão na internet, tá? Utilizando o VPN, a gente tem uma conexão segura, ponto a ponto, de forma garantida. Tá? Dessa forma, não tem invasão e não tem ninguém do lado de fora na internet coletando o que a gente trafega. VPN, muita gente já é um nome comum, usual, rede virtual privada, ou Virtual Private Network, dispõe a função túnel, que é encapsulada através da internet, ou seja, na VPN, mesmo eu tendo uma conexão direta com a internet, é criada uma segunda conexão protegida. Essa segunda conexão protegida vai direto ao equipamento, tá? Passando desapercebido pelos demais. Somente quem tem a chave de encriptação, somente quem tem o certificado é que consegue saber o que está sendo trafegado, é que consegue participar dessa comunicação, ok? Com o U-Link, a Vaidmila criou uma diferença muito grande na forma de fazer esse processo. Com o U-Link, a Vaidmila criou um portal na nuvem, eu tenho uma ferramenta na internet, é um portal nosso na internet,
eu tenho um acesso que vai me permitir funcionamento encriptado, e tenho um router de fácil configuração, que também já tem como recurso integrado esse acesso ao portal. Essa ferramenta atende aos certificados de segurança em VPN, atende encriptação de até 2048 bits de encriptação, ok? E é de fácil administração. Eu tenho uma administração automática, uma documentação automática do material, eu tenho configuração rápida e fácil, eu tenho nenhuma necessidade de IP fixo, os IPs nesse ponto podem ser flexíveis e mutáveis, não há problema, os IPs nesse ponto podem ser flexíveis e mutáveis, não há nenhuma imposição de IP fixo de nenhum dos lados, tá? Não tenho necessidade de encaminhamento de IPs, funciona totalmente protegido. A minha interação com o TI é mínima. No máximo, eu tenho só que permitir ou solicitar a permissão de acesso a alguns determinados pontos. TIs, por exemplo, ou empresas que o equipamento não enxergue pela internet ou pela rede externa, ou que não enxerga a rede externa, precisa da liberação para fazer a sua saída. Sem a liberação do TI, a gente não teria condições. Mas, em 90% das instalações que foi feito o teste desse equipamento, a instalação desse equipamento, nós tivemos sucesso sem necessidade de atrapalhar o TI em suas atividades. Tá? O equipamento funciona pela porta 443 de forma segura, transparente e autorizada normalmente pelos firewalls e bloqueios no sistema de TI. Tá? Adicionalmente, eu não preciso de ferramentas para esse funcionamento. Tá? Não preciso de nenhum software adicional. O router já vem com seu recurso, o portal já existe na internet, o cliente desse lado já existe também. O que eu preciso? Entrar no portal, fazer o meu cadastro e configurar o equipamento. Isso a gente vai verificar agora nos passos seguintes de como fazer esse processo. O Ulink, ele tem uma liberação também por chave. Tá? Existe uma entrada digital instalada no router, que quando você tem um cliente que necessita que o acesso seja autorizado localmente e não só via remoto, isso pensando em norma de segurança, isso pensando em garantia de segurança contra acessos externos, tá? Pode-se utilizar essa chave vai fazer com que, uma vez interligada, que o equipamento se conecte no nosso portal na internet. É simplesmente ligar a chave, o equipamento se conecta no portal. Uma vez que a chave está desligada, não adianta de forma alguma tentar o acesso externo. O acesso externo, se essa chave estiver desligada, o acesso não é permitido, ok? Então, pode-se usar o recurso da entrada digital para habilitação desse acesso remoto. Somente pode ser feito dessa forma? Não, eu posso fazer de forma automática também. Naqueles clientes que não têm necessidade desse bloqueio, eu posso deixar o equipamento de forma que seja feita essa conexão por software, acionando diretamente no portal. O Ulink, Wendell, essa é uma pergunta boa para a gente complementar, mas ao longo do trabalho aqui a gente vai deixar ela bem clara. Ele é uma combinação de recursos, tá? Ele é uma combinação de recursos. Eu tenho um servidor VPN, eu tenho 2 clientes VPN, tá? E tenho um router
que está preparado adequadamente para esse serviço, ok? Então, o YoLink é uma combinação de software mais hardware. Eu tenho o nosso router, que está nesse processo, então eu tenho hardware, eu tenho o nosso servidor, que tem software mais hardware nesse processo, e tenho o cliente que vem para esse PC, que é software, mas toda a estrutura é uma combinação de software mais hardware, ok? O software adicional que eu digo é porque, com o que você está vendo em termos de entrar no portal da Weidmiller, isso a gente vai verificar depois, mas entrar no portal da Weidmiller, utilizar o router e utilizar o VPN, é simples assim. Eu não tenho que instalar nada adicional, tá? Eu não tenho que colocar nenhum equipamento adicional ou nenhum programa adicional para que eu me permita fazer esse acesso. Entre vários equipamentos, eu consigo chegar no equipamento rapidamente, tá? Então, a apresentação aqui é para dar uma ideia de como funciona, mas mais ao finalzinho vai ficar mais claro, entender como essas ferramentas trabalham em conjunto, ok? Então, eu vou falar inicialmente do princípio, de como isso funciona, mas mais ao final a gente vai ter um pouco mais detalhado da ferramenta em si e dos pontos da ferramenta. Após isso, fique à vontade de mandar o seu e-mail, deixar o teu e-mail para que a gente possa detalhar até por ligação ou preparar uma visita, se for o caso. A gente fica à vontade, fiquem à vontade de deixar o e-mail e solicitar para a gente esse contato, ok? A base do YoLink é isso aqui, são 3 ferramentas. Um VPN client que fica no PC, o VPN server que está na internet, tá? Esse VPN server está na internet num ponto dentro da Alemanha, tá? O router que pode ficar em qualquer equipamento que você disponibilizar, no Brasil ou no mundo. Inclusive, agora a gente pode mandar para a China. Esse equipamento pode ser instalado na China também, que funciona perfeitamente. Ok? O portal, função principal do portal, serviço de gerenciamento de usuários, eu consigo catalogar os equipamentos existentes, eu consigo criar contas de usuário, eu consigo colocar anotações ou documentações para cada máquina ou equipamento, ok? Eu consigo passar detalhes como se fosse um dashboard, tá? Como se fosse um dashboard. Ali eu tenho um rascunho de anotação para que a gente possa colocar detalhes do equipamento, para que eu não tenha que ficar abrindo outras pastas no notebook, no meu equipamento, atrás de detalhes como um IP, por exemplo, de um dispositivo, ou como detalhes de configurações específicas do dispositivo. Então, aqui no portal, eu tenho a função também do dashboard, que é toda essa questão do gerenciamento de quem acessa, quem deixa de acessar, tá? E dos periféricos ali colocados. O router, eu tenho ele com função de Ethernet, onde eu ponho uma conexão de internet direta nele, pode ser uma internet discada, pode ser a rádio, não tem problema, mas o próprio router também tem uma função LTE, ou seja, eu tenho um modelo que aceita chip, o cartão SIM para celular, 3G ou 4G, vai funcionar tranquilamente. Esse router tem firewall de controle de entrada e saída, tem endereçamento mascarável, tem encaminhamento de portas. Tá? Então, esse router é um router Layer 3 e Layer 2, que consegue fazer nele um monte de outros serviços e funções que já estão incorporados nesse mesmo equipamento. Podem deixar o e-mail tranquilo, gente. A gente vai procurar vocês assim que terminar a apresentação. A gente vai fazer o contato e a gente segue depois com a necessidade de cada um, ok? Por que utilizar os routers da Weidmiller? Porque existem tantos routers no mercado, porém, nenhum dos routers possui
todo esse compêndio de software e hardware incorporado. Tá? O nosso equipamento já possui incorporado no seu software e hardware para essa estruturação de acesso de manutenção remota. O router da Weidmiller traz uma interface clara e objetiva, sem necessidade de nenhum software externo adicional. Tá? Ele já contém esses recursos já faz parte. Quando você adquire o router da Weidmiller, esse recurso já está intrínseco nele, já está presente nele, sem ter custo adicional. Tá? Sistema de aprendizagem de firewall é um firewall muito inteligente, que analisa tudo que trafega dentro da comunicação do router. Você pode, em cima desse recurso, analisar, inclusive, outros fluxos de tráfego de dados que você queira bloquear. Então, esse sistema de aprendizagem inteligente já está incluso também no nosso router. A captura remota para gerenciamento de tráfego. O pessoal usa muito algumas ferramentas de internet para analisar o que trafega. E quando você está longe ou remoto do equipamento, isso não funciona muito bem, porque você acaba lendo um monte de outras coisas que não tem nada a ver com o pacote de dados que está trafegando. O router já possui internamente esse recurso habilitados que estão sendo trafegados. Ok? IP e encaminhamento de portas intrínseco nesse equipamento. 1-para-1 NAT e NAT mascarada também tranquilo, funciona tanto nas portas LAN, WAN e nas portas de conectividade, todas elas funcionam perfeitamente. Servidor DHCP interno, pode funcionar também com DIN-DNS, mas você vai estar adicionando um outro software e hardware nesse sistema, mas caso seja necessário, pode ser feito. Gerenciamento via SNMP também está incluso. Priorização de pacote pode ser controlado. Backup de firmware. Isso aqui é um recurso muito interessante, porque a maioria dos equipamentos, depois que você faz um upload do firmware e esse firmware falhou, você normalmente fica a ver navios. Aqui você faz o upload, mas o firmware anterior que estava estável continua disponível. Você só volta na configuração e pede para retornar com esse firmware. O equipamento retorna ao firmware anterior sem nenhuma dificuldade. Sistema de importar e exportar memória de informação. Eu consigo gravar toda a minha configuração num cartão de memória. Redundância no serviço de conectividade via 4G. Não é complicado ativar a redundância de comunicação, ou seja, tendo uma porta WAN, conversando via internet, essa porta WAN falhou a comunicação, não tem internet, o router transfere a comunicação para o 4G, transfere a comunicação para o celular. Voltou a comunicação de Ethernet local, o router fecha a conexão no 4G e retoma a conexão na sua porta WAN automaticamente. É um dos poucos routers do mercado que realmente suporta várias transferências desse tipo de conectividade sem travamento, ok? A maioria dos routers de mercado costuma travar, porque essa ida e vinda não é muito fácil para os equipamentos para ficarem trocando as portas de conectividade, ok? E, essencialmente, o mais importante da situação é a mínima necessidade de interação com a equipe de TI dos clientes finais. O que você necessita da equipe de TI é muito pouco em relação quando você faz uma instalação com routers convencionais ou com sistemas convencionais de acesso remoto. Para dar um exemplo disso, por exemplo, facilitando o entendimento, quando temos um erro numa planta, e não tem o corpo profissional no local, temos que chamar um especialista para fazer a visita nessa planta. Esse especialista, após fazer o deslocamento, vai identificar as falhas,
ver a necessidade de peças e serviços e fazer o reparo da linha. Tá? Isso é o usual, isso é o que temos hoje em dia. Porém, eu tenho que esperar a disponibilidade do profissional e a minha máquina está parada, então eu tenho perda de tempo, eu tenho um custo de espera desse profissional que tem que se deslocar. Além de custos adicionais com relação ao deslocamento, aos custos de estadia, né, desse profissional. O equipamento parado, quanto mais tempo parado, é maior desperdício para o cliente, é maior perda de produtividade para o cliente, é maior para esse cliente. E, acima de tudo, o que também acontece o horário específico agendado, às vezes não cumpre, né? Um voo que atrasa, uma chuva igual aconteceu esses dias que os aeroportos pararam. Isso complica bastante a questão do horário exato dessa manutenção. E, além de tudo, e o ponto inicial do cliente final, ele tenta ver todas as causas possíveis, porque ele está longe e tem um mínimo de informação, mas também é algo muito difícil dele chegar com todo o material preciso. Muitas vezes ele chega e ele vai necessitar de ferramentas adicionais ou de informações adicionais. Então, numa forma padrão, a gente tem muito dinheiro. Pensando na forma rápida e mais barata com o U-Link. Numa situação de erro, a planta chama o profissional, que é o seu fabricante, por exemplo, ou o seu técnico de manutenção, por exemplo. O técnico de manutenção utiliza o U-Link sem sair do seu escritório e acessa o equipamento diretamente. Tá? Assim, de forma remota, ele consegue verificar, localizar as falhas e identificar os problemas. Isso é possível graças à questão da conectividade desse equipamento ser tão simples quanto ativar um notebook, ok? Então, o especialista ou o técnico não tem que se deslocar, o especialista ou técnico não tem necessidade de deslocamento. O U-Link permite conexão dentro de uma fração de segundos, é muito rápido a conexão do equipamento. A identificação da causa, ajuste e solução consegue chegar a um nível de 70%, quase que imediato, tá? Quase que imediato. Eu tenho como resultado a isso um baixo tempo de parada, um baixo custo, uma alta satisfação dos nossos clientes. Essa satisfação por quê? Porque eu atendi o cliente de forma rápida e imediata, tá? Isso graças ao recurso do U-Link. Pensando em instalações, em grandes instalações, por exemplo, eu tenho novas instalações, eu tenho vários equipamentos indo para uma planta no cliente final. Esse equipamento depende da instalação e presença do especialista para fazer a preparação e o comissionamento dessa máquina, depois para fazer um aprimoramento dessa máquina. Então, eu tenho toda essa questão do deslocamento. Se eu pensar com o U-Link, eu tenho a equipe de instalação vai com o equipamento, deixa ele pronto, e com o U-Link, o técnico responsável ou o engenheiro responsável, que tem maior conhecimento sobre os produtos que estão ali sendo instalados, pode interagir mais rapidamente nessa instalação, dando um startup muito mais rápido nesse equipamento. Então, eu tenho uma instalação mais rápida, mais flexível e que pode atender em alta complexidade de recursos. Porque não dá para trafegar, não dá para levar numa instalação todo o corpo profissional, todos os meus profissionais direto para um único ponto, né? Então, eu mando normalmente que faz a montagem e sabe o mínimo necessário para partir o equipamento. De lá, a equipe responsável acessa remotamente com o U-Link em alta velocidade e
em transparência muito mais rápida, tá? Atendendo qualquer nível de complexidade do equipamento. Podemos utilizar, inclusive, pensando nessa forma, múltiplas plantas, por exemplo, né? Então, em múltiplas plantas, você imagina que quantos profissionais eu tenho que dispor, e a minha engenharia hoje, com a questão de custos, né? Eu não tenho um engenheiro para cada planta, eu tenho um engenheiro da solução, e esse engenheiro da solução poderia atender todas as plantas ao mesmo tempo, se ele tivesse como, ao invés de ter que deslocar ele para cada uma das plantas. Então, o deslocamento desse especialista para cada planta não é algo otimizado, e todo o equipamento, uma vez instalado, ele teria que dar uma afinação nesse produto, e ele estando numa planta, por exemplo, ele estando na planta 1, o equipamento da planta 2 já está pronto, essa planta 2 teria que esperar o deslocamento desse engenheiro. Tá? A planta 3 pronta, mais um equipamento e mais um cliente esperando esse engenheiro por lá. Para isso, a gente acaba aumentando a quantidade de engenheiros necessários e deslocando 1, 2, 3 ou mais engenheiros para plantas distintas. Tá? Com o U-Link, eu consigo fazer esse acesso multiplantas, tá? Simplesmente sem sair do meu desktop, sem sair da minha mesa, do meu posto de trabalho. Eu consigo fazer esse acesso de forma rápida, apenas acionando a ferramenta de conectividade. Com isso, escolho qual das plantas, planta 1, planta 2 ou planta N, escolhi essa planta, o equipamento vai direto. Ok? Então, isso é possível com o U-Link, trazendo de uma forma muito mais sucinta e mais rápida. Aqui tem um vídeo, eu gostaria só de passar um pouquinho o vídeo para ele exemplificar melhor o funcionamento do U-Link, como representa isso de forma rápida, ok? Ana, por favor, passa para nós. Remote maintenance, safe and user-friendly solution with U-Link. A smoothly working manufacturing process is at the heart of an industrial enterprise. A production plant works reliably for weeks and months. Then, suddenly, an error happens which, in the worst case, leads to machine downtime. Unfortunately, there is no expert available on site. Service staff have to travel in order to investigate the situation on site before they are able to order the necessary spare parts, settle the problem, and restart the production plant. Time passes, and that comes to a price. With U-Link, Weidmuller provides the perfect solution. U-Link offers the following advantages. U-Link is easy to operate, which means it is easy to install, it is easy to set up, and it is easy to handle. U-Link is secure. Secure through encryption of the transmitted data. Secure thanks to a router which only allows access after permission through the customer, and secure thanks to the German data protection law because the servers are located in Germany. U-Link enables global operations. U-Link provides access to plants and machines worldwide and across all national borders. U-Link consists of 3 core components. The first component is the U-Link client. A VPN client is installed on the service staff's computer, allowing for a secure connection with a meeting point server. The second component is the cloud server, also called meeting point server. With the aid of the meeting point server, a VPN channel is set up to connect the VPN client and the plant's industrial security router. The third component is the router in the production plant. The Weidmuller Industrial Security Router at the plant establishes a secure connection to the meeting point server. Let's take another look at the example at the beginning of our video. In case of failure, the plant operator can decide whether and when the machine supplier is given access to the plant via a secure VPN connection. Once the service staff have registered at the meeting point server, they can see which industrial security router has established a VPN connection. Via the secure VPN connection,
service staff are given access to the production plant. They can now start analyzing errors and error causes and subsequently solve the problem or provide support for the local maintenance staff. With the aid of U-Link, you are able to integrate an unlimited number of plants and machines worldwide into a secure and effective remote maintenance system. Just connect to our page, u-link.weidmuller.com. Let's connect. Ok, voltando então para a apresentação, vocês viram aí o link, tem um site, vocês podem entrar nesse site, ali você entra, faz o cadastro no portal e o link. Uma vez que você se cadastrar no portal, você vai ter acesso à ferramenta gratuita, ok? O U-Link, ele tem um plexo de gratuito e tem um plexo de serviço contratado, mas, no geral, até 50 routers a gente consegue utilizar ele no modo gratuito. Nessa apresentação, eu deixei o passo a passo, então, os itens aqui do lado são passo a passo para criação de usuários, configuração de conta, fazer a instalação, configuração do router e fazer uma conexão propriamente dita, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade de nos procurar. A representação, então, do U-Link, e aí respondendo a pergunta lá no começo de como realmente funciona e o que é o U-Link, o U-Link possui um VPN client, que é instalado no seu notebook ou PC de trabalho. Esse VPN client vai utilizar uma conexão segura via internet com o nosso portal na Alemanha. O portal, você entra pelo navegador, escolhe qual o equipamento que você quer conectar. Esse equipamento que você quer conectar, você tem aqui embaixo a ativação desse equipamento, você pode remotamente fazer a conexão dele, ou se ele estiver por chave, aquela questão da liberação do cliente, né? Você vai poder, o cliente vai ligar isso aqui, você já vai ver que está conectado. Então, seria só pedir para que o portal seja o ponto de conexão direto do seu notebook com aquele equipamento. O U-Link pode ser utilizado para todo tipo de conectividade remota, Wendel. O U-Link só tem um ponto determinante, que é a questão de tempo de acesso. O ping do U-Link demora, em média, de 250 a 500 milissegundos, tá? Então, se você tiver leituras muito mais rápidas que isso, você pode ter um certo problema. Mas eu já tenho hoje funcionando, por exemplo, estruturas onde o cliente está aqui em Guarulhos e o equipamento dele está no Paraná, dentro da Volvo, no Paraná. Toda vez que ele precisa fazer uma verificação de status ou de situação do equipamento, ele aqui de Guarulhos entra no seu equipamento via VNC, via VPN. Via VPN, ele entra no portal e escolhe o equipamento, no caso aí da Volvo, e conecta-se aos seus dispositivos que estão abaixo do router, tá? Isso demanda uma tranquilidade para ele, porque com menos de 1 minuto, ele já está com o equipamento totalmente disponível no seu notebook. Implantação de software. Essencialmente, você vai ter acesso total ao equipamento que está do lado de baixo. Essa é uma questão muito boa que você expôs, porque todo dispositivo, PC, equipamentos que conversam via Ethernet, todo tipo de equipamento que você tiver aqui de baixo, até câmeras, por exemplo, você pode estar utilizando para acessar do seu notebook e fazer a configuração direta lá, tá? Todo recurso que você tem em Ethernet no padrão TCP, você vai conseguir acessar do lado de baixo sem ter que se deslocar. Então, vai poder rodar qualquer estrutura de equipamento. A vantagem do U-Link é que, desse lado aqui, eu não estou preso a nenhum fornecedor. Desse lado, qualquer tipo de produto ou fornecedor pode ser utilizado para o acesso remoto.
O U-Link é uma porta de conectividade para manutenção e para instalação remota. Como funciona dessa forma? O portal faz a conectividade, pode ser via cabo, o router conecta-se no portal, e eu, via VPN, conecto com o portal faz a conexão entre os dois clientes remotos. Você, do seu notebook, uma vez que você utilizou o U-Link para fazer a conexão, do seu notebook, os IPs que estão aqui embaixo, os equipamentos que estão aqui embaixo via TCP, eu enxergo todos eles aqui no meu notebook. Tá? É como pegasse o meu notebook e transportasse ele direto para essa rede. Então, igual o Wendel exemplificou, que ele trabalha com revenda e implantação de software. Se ele pusesse esse router lá no cliente dele, instalou o router lá no cliente dele, e toda a implantação de software, ele vai poder fazer ela via remoto. Ele não precisa estar lá no local 100% para dar continuidade a esse processo. Simplesmente fazer a instalação do router. Esse router, uma vez ativado no portal e estando registrado com você, você pega a conexão fazendo direto e daqui para baixo você acessa todos os equipamentos disponíveis via Ethernet. Tá? Todo equipamento que converse via TCP vai ser acessado tranquilamente pelo U-Link. A manutenção remota conecta em segundos. Posso utilizar o 3G ou 4G, no caso, o cliente não disponibiliza uma conexão física, ok? Você pode utilizar o 3G ou o 4G como opção. Tá? Eu não tenho necessidade de fazer nada a não ser configurar esse equipamento. O router estando configurado de forma que está linkado à minha conta, são certificados iguais, tá? Esse equipamento é visível por mim e por todos aqueles que estão cadastrados como usuários na minha conta, ok? A versão para esse acesso é gratuito, até 50 routers, viu, Wendel? Você pode utilizar um router como ferramenta de manutenção, aquela que você põe debaixo do braço, leva lá naquele cliente que você está tendo dificuldade, instala, põe o equipamento lá e remotamente, da onde você está, você consegue fazer o acesso e as configurações que precisa. Terminou esse acesso lá naquele cliente, você tira o produto de lá e passa, põe ele em outro lugar, outra aplicação. Não é mais um produto que você deixa lá. O router não precisa ser uma ferramenta que você venda para o cliente, mas o seu serviço, sim. Você pode repassar o seu serviço para o cliente como uma aplicação geral. Sim, tranquilamente. Se você tiver acesso aos IPs do lado de baixo, você vai poder acessar todos eles, tá? Você vai poder acessar todos eles. Se você tiver abaixo do router, se você estiver enxergando toda a linha de equipamento, tá, você vai poder trabalhar com toda essa linha de equipamento, acessando não só terminais Windows, tá, mas acessando a rede como um todo e dispositivos de internet que estão instalados ali nessa rede, ok? O senhor Stanislaw, o custo, preciso que solicite uma cotação com um vendedor ou representante mais próximo, mas a gente vai estar disponível para fazer esse contato com vocês também, para que a gente possa trazer mais detalhes, ok? Eu vou saltar duas coisinhas aqui só para a gente ficar claro, até porque o horário já tá vencendo um pouquinho, mas deixo disponível para vocês o nosso e-mail para que possam entrar em contato e a gente aumentar um pouco essa interatividade do que a gente tem aqui. O TeamViewer faz uma parte desse serviço, mas o TeamViewer não tem segurança estabelecida com certificado de forma a porta registrada, tá, perante o ambiente.
O TeamViewer, a maioria dos TIs não aceitam como ferramenta de manutenção remota, porque se alguém pegar senha e usuário de acesso desse TeamViewer, qualquer um pode acessar e configurar diretamente. Tá? No U-Link, se você tem o U-Link, você tem uma ferramenta gabaritada de forma que acessos intermediários de pessoas estranhas não é possível, tá? A menos que você entregue o acesso para alguém. Você entregando o acesso para alguém, você teria que tomar de volta esse acesso, e isso no U-Link é fácil, tá? Já no TeamViewer, por exemplo, isso é um pouco mais complicado. Você vai ter que desinstalar, criar um novo usuário, criar um novo registro, trocar a senha, tá? Você aumenta um pouco a complexidade, e é justamente por isso que o TeamViewer não é tão aceito na maioria dos TIs, ok? Essa ferramenta, ela é gratuita, ela já está incorporada no custo do nosso router. Então, você adquirindo o router, você pode utilizar o recurso dessa ferramenta de forma total, sem nenhuma restrição. Ela é de fácil manuseio, o gerenciamento de ação, de linkar os equipamentos é muito rápido, muito simples, tá? Gerenciamento de usuários, firmware, posso mandar para a China, se for o caso, que a gente estava conversando. Eu não preciso ter IP fixo, que é outro detalhe muito importante. Não preciso ter contrato com nenhum servidor de VPN, tá? Não preciso de software adicional. O TeamViewer, conforme vocês me disseram mesmo, precisa ser instalado uma ferramenta do TeamViewer para estar fazendo esse acesso. Aqui eu não preciso de nada adicional, tá? E a mínima interação com o cliente. Só para clarear, fica fácil a gente verificar, por exemplo, que na versão gratuita, o período de validade é ilimitado. A quantidade de routers é 50 routers que eu consigo chegar. Usuários simultâneos, eu consigo até 2 usuários simultâneos, ok? Funções básicas de recurso, velocidade a 500 kbps e 1 gigabit de dados por mês. Se eu superar 1 gigabit de dados por mês, eu consigo acessar a 64 kbps, isso durante o tempo excedente. Mas fechou o mês, inicia de novo, eu tenho de novo 1 gigabit de dados disponível. Se necessitar passar dos 50 routers, nós temos contratados para 150, para 300, para 500 routers ou ilimitado. E aí, esses têm custos adicionais para essa contratação, ok? Já no contratado, eu tenho 5 gigas por mês e 1 megabit de velocidade. Só para dar uma diferença no equipamento em si, nós temos todo esse router com certificação DNVGL. É um equipamento que eu tenho já vários deles instalados no Brasil, já passam de 8 deles numa planta de um ambiente super corrosivo, por exemplo, além das plantas convencionais de máquinas, que são ambientes bons, de dentro de fábrica, chão de fábrica tranquilo, mas eu tenho 8 deles instalados numa planta de alto teor corrosivo, e esse equipamento já está funcionando há 2 anos, sem ter tido nenhuma troca, tá? Então, fica bem tranquilo falar que esse equipamento tem uma durabilidade enorme. Eu, como já trabalhei muito com manutenção, Wendel, e pensando bem do jeito que você estava falando, acho que tem vários aqui de nós que também já pensaram nisso, mas no passado a gente pegava esses routers e instalava numa máquina e punha custo do cliente, porque a gente não sabia, não tinha como tirar esse router de lá e mudar isso para outro cliente, tá? Hoje, esse router, uma vez configurado, uma vez corretamente configurado na sua conta, ele é uma ferramenta debaixo do braço, é uma ferramenta para o manutentor. Tem um cliente que está muito longe de você e está tendo problema. Embala esse router, manda para ele,
pede para fazer só a ativação, instalar ele lá, ligou, energizou, tem rede, da onde você estiver, você acessa. Tá? O U-Link permite que você acesse de qualquer dispositivo. E isso ajuda muito porque, por exemplo, você está com um celular e sua conectividade no notebook é só pelo celular. Com outras ferramentas, você tem mais dificuldade de fazer esse acesso. Com o U-Link, mesmo que você esteja pelo celular, uma vez que você ativar o client, VPN client, e ativar o router do outro lado, o nosso portal faz a conexão de forma rápida e transparente. Ok? Esse equipamento está vindo agora com 4G. Esse equipamento em 4G permite até 100 megabits de download e 50 megabits de upload. Tá? Esse equipamento não fica 100% ativado se você não quiser. Tá? Esse equipamento ele só manda um watchdog para o portal, dizendo que está vivo, e quando você for acessá-lo, então que ele usa a banda de internet. Ok? E esse equipamento novo possui também SMS para informação detalhada de falha de internet, de equipamento receber o reboot, de acionamento do VPN, de, por exemplo, a identificação de uma falha local. Então, dá para pegar um pouco mais de detalhes e eu consigo, via SMS, também desligar a conectividade, ligar a conectividade via SMS, ok? Então, são recursos que estão já intrínsecos nesse equipamento. No caso do Wendel, a Rose vai te atender aí no caso, no Paraná. Qualquer coisa que precisar, pode trazer para a gente. Deixa aí o e-mail, entre em contato com a gente. O meu telefone para que todos possam ter. Eu vou deixar aqui escrito no canto, mas fiquem à vontade de nos contactar caso queiram mais detalhes. Tá? Então, pelo e-mail ou por telefone, fiquem à vontade, chamem a gente aí. No mais, agradeço pela companhia de todos. Tem mais informação aí para baixo, falando um pouco dos switches, do switch Wi-Fi, por exemplo. Nós temos os novos switches Wi-Fi com capacidade e recurso NAT também. Tá? Nós temos toda a gama de switches com gerenciamento para Ethernet, com gerenciamento para Profinet, tá? Então, em disponibilidade para todos vocês. E, fechando isso, deixo aqui o meu muito obrigado a todos, tá? Até que o tempo já está em cima. Eu agradeço a todos, nos dispomos a atendê-los, só mandar um e-mail, só entrar em contato com a gente está à disposição. No mais, meu muito obrigado. Se vocês estão me ouvindo, muito obrigada, de Paula, pela apresentação que você acabou de fazer para a gente. Eu vou deixar aqui no canto inferior esquerdo a apresentação de Paula e também o certificado genérico para vocês poderem baixar. E enquanto vocês colocam as questões que ainda não colocaram e baixam esses arquivos, eu pedir para todo mundo que responda para a pesquisa de satisfação que está aí na vossa frente, tá bom? Entretanto, vamos um pouquinho atrás com as questões que foram feitas no início, as primeiras questões, e que não foram respondidas ainda pelo de Paula. Uma primeira questão era do Marcos Leles. Quais são as informações disponibilizadas para o especialista via U-Link para promover a análise de manutenção? De Paula, você pode responder para a gente? Oi, Ana, sim, vamos responder. Eu estou voltando aqui
Eu peço desculpa, acho que um pequeno problema com a conectividade dele e ele saiu da sessão. Eu vou tentar verificar quando ele está de novo disponível e colocar ele na nossa sessão. Ok, vou dar direito de voz para o de Paula. Então, só um minutinho, pessoal. Oi, de Paula, bem-vindo de volta. Sim, oi, Ana. Então, verificando os questionamentos, o Wendel, eu estava fazendo questionamentos aqui, eu vi outros fazendo questionamento também, mas a ferramenta, como eu estou com uma conectividade bem limitada aqui, ela está caindo bastante. O Vladimir perguntou para os equipamentos industriais que não dispõem de portas conectáveis ao router Weidmiller, tem outra solução para conectar? Tem, o Vladimir. Normalmente a gente utiliza nesse caso, se for, por exemplo, equipamentos com 232.485, você pode usar um servidor ou um COM server que converte 232.485 para Ethernet. E aí você pode disponibilizar esse equipamento a partir daí para comunicação em Ethernet. Eu gostaria de ter, e eu vou verificar contigo depois, mais detalhes a respeito de quais equipamentos você menciona, que aí eu verifico as possibilidades de te passar mais detalhadamente essa necessidade, ok? Eu tenho uma outra pergunta do Stanislau a respeito de acesso a câmeras. Dependendo o trabalho que você faz com câmeras, eu concordo com você, Stanislau, que há possibilidade de sobrecarga se você usar o sistema de banda transparente, né, de fazer o full time online para fazer a coleta da banda de câmeras. Mas o U-Link, eu uso câmera quando? Quando eu tenho necessidade, por exemplo, de numa área fazer a verificação in loco, mas eu não tenho como instalar visualmente, e uma foto nem sempre resolve. Então, a câmera é justamente para fazer uma visualização do funcional, do que está acontecendo. E como a gente tem, pela internet, algumas câmeras que fazem conectividade direta, isso dá para acessar a câmera direto pelo IP dela, tá? E não é um circuito, por exemplo, de vigilância. Um circuito de vigilância eu poderia entrar em um ponto do circuito de vigilância se fosse necessário, mas não exatamente transmitir toda a vigilância pelo sistema, porque aí você realmente vai depender de melhor estruturar. Não que não dê para ser feito, dá para ser feito, até porque os routers trabalham em gigabit e possuem também priorização de tráfego. Eu consigo gerenciar todo o tráfego e comunicação desses equipamentos. Então dá para fazer um resultado com baixa qualidade, sim, é possível, ok? Deixa eu ver quem mais está faltando. Ô Luiz Vieira, sim, se você tiver o U-Link na sua casa, ou um router na sua casa, e esse router, para baixo dele, todo o seu equipamento residencial, dá para ver tranquilamente via U-Link, porque o que você faz com o U-Link é colocar o seu notebook, não importa onde você esteja, conectado abaixo, no equipamento que está abaixo do router. Então, tranquilamente, você pode utilizar ele para plugar todo e qualquer equipamento que está na sua casa, você vai poder ver câmera, vai poder acessar um PC que está lá na sua casa, vai poder mexer em qualquer equipamento que está conectado via internet. De Paula, havia uma questão do Marcos Lelis sobre quais são as informações disponibilizadas para os especialistas via U-Link para promover a análise de manutenção. Acho que você ainda não respondeu para essa. Estou chegando nela lá, sim. Para promover a análise de manutenção, Marcos, o U-Link, ele não faz limitação de informações detalhadas a clientes, né? Eu não travo a equipamento nenhum. Então, normalmente, quando a gente faz um trabalho
acesso remoto, eu já devo estar ciente de quais os equipamentos que eu estou acessando. Então, ferramentas de programação, por exemplo, se você trabalha com TIA Portal ou trabalha com equipamentos qualquer que tenha necessidade de acessar esse equipamento para fazer uma análise, você pode utilizar diretamente com o U-Link. Ah, não tenho nada disso. Ok. Você pode utilizar a nossa remota, tá? Você pode utilizar o nosso U-Remote, que não precisa de PLC, tá? Basta a remota. Na remota você coloca medição de qualidade de energia, temperatura, 0 a 10, 4 a 20, PWM. Você pode colocar uma série de medições, ok? E remotamente, via U-Link, fazer a coleta ou monitoramento dessas informações, tá? Então, existem outras ferramentas complementares, existem outros trabalhos complementares que a gente pode desenvolver para criar e gerar essa solução. Pensando nesse modo, por exemplo, a gente tem empresas de saneamento que estão utilizando a nossa remota com o módulo de temperatura, medição de energia e 4 a 20, além dos sinais digitais, num ponto remoto, numa conexão de 64 kbits e fazendo na sua máquina, no seu centro de serviço, a coleta constante da informação e armazenagem, tá? Isso é possível ser feito, existem formas de se fazer e me coloco à disposição para a gente poder detalhar melhor o conceito e ideia de projeto, tá? O que eu digo a todos é que o U-Link é uma forma de conectividade ponto a ponto, ela não é multiponto, ok? Ela não é multiponto, mas a Weidmiller dispõe de uma ferramenta que chama-se U-On-Demand, tá? E essa ferramenta dá uma conectividade como se o equipamento estivesse todo interligado numa rede local. E aí você pode aumentar muito mais esse leque de manutenção, tá? Essa análise de manutenção e coletas online, full-time online do equipamento, ok? Então, peço que, por favor, entre em contato com a gente, estamos à disposição para que possamos ajudá-lo a desenvolver um conceito, uma ideia ou uma conectividade necessária. E o link é só uma ponta de todo o mais que a gente consegue fazer. E o equipamento utilizado com o link pode ser utilizado no on-demand sem nenhuma dificuldade, tá? Isso só traz a somar. Nós, da Weidmiller, desenvolvemos um projeto customizado à necessidade e, além de ser customizado à necessidade, é um projeto onde engloba exatamente vestir ao máximo possível as nossas ferramentas de forma prática e saudável numa instalação. O conceito multiponto é U-On-Demand 4.0. Esse conceito é da indústria 4.0, uma conectividade da Weidmiller que a gente pode conversar, Evandro. Se você deixou o e-mail, eu vou entrar em contato com você e a gente pode conversar mais detalhadamente a respeito disso, ok? O multiponto é possível em várias formas, livre, sem intertravamento entre as plataformas e com taxas de ping, dependendo das conectividades remotas, abaixo de 100 milissegundos, tá? Mas, principalmente, full-time online, multiponto e multiponto para ponto ou ponto para ponto intercambiável, tá? Eu consigo fazer uma múltipla conectividade entre os equipamentos. Havia uma questão de Paula sobre os manuais para trabalhar com o U-Link. Você pode indicar se eles existem, se há alguma coisa que pode ser baixada a partir do site da Weidmiller? No site da Weidmiller, U-Link, Weidmiller.com, quando fizer o cadastro, eu errei aqui, HTTP, na verdade. Quando fizer o cadastro da conta no portal, tá? Porque esse aí é o endereço do portal. Quando fizer o cadastro no portal, lá tem os manuais de instalação, como se usa, como configura, tá? E no material do treinamento,
naquela página que tem os vídeos, tem o passo a passo via vídeo, e dá para a gente fazer isso também, mas qualquer dúvida a gente está à disposição também, não tem dificuldade. Pessoal, só para vocês se recordarem, na apresentação que vocês acabaram de baixar, é no slide 16, tá bom? Então, fica bem fácil para vocês encontrarem toda essa informação no slide 16. Isso, Ana, obrigado. Eu não sei se existe mais alguma questão que queiram colocar. Aproveitem agora, porque senão a gente vai errar. Se não houver por agora, a gente encerra essa sessão de hoje e o Di Paula já deixou aqui os contatos. E então vocês podem mais tarde entrar em contato com o Di Paula ou então com a equipe da Weidmuller e colocar todas as questões que vocês não colocaram agora, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela vossa participação aqui hoje e obrigada também por terem despendido um pouquinho do vosso tempo de trabalho para estarem conosco. É sempre um prazer para mim estar com vocês e este, como eu já falei no início, é o nosso último webinar desse ano, a gente não tem outro programado. Então, quem quiser dar sugestões para temas de webinars para o próximo ano, por favor, me envie um e-mail. A gente está, nesse momento, preparando os conteúdos para o próximo ano, então, todos os temas que vocês mencionarem vão ser mais do que bem-vindos. Como eu falo sempre, a Voltimo é de vocês, a gente tem todo o interesse em comunicar os conteúdos que fazem sentido para vocês. Então, aproveitem a oportunidade para nos ajudar, né, nessa tarefa de definir os conteúdos que são mais adequados para vocês. Di Paula, muito obrigada pela sessão de hoje. Um abraço para todo mundo. Não sei se você quer finalizar com algum comentário. Eu quero agradecer a todos pela presença, pela companhia, pela oportunidade de estar aqui apresentando a todos vocês. De antemão, desejo a todos um ótimo final de ano, né, que a gente já está chegando aí no final de ano, então um ótimo final de ano, um Feliz Natal e próspero Ano Novo, mas ainda tem aí quase 30 dias, então estamos à disposição, fiquem à vontade, só chamar, a gente está aqui para atender e dar o melhor de nós. É isso aí. Gente, um abraço grande, tá?